Gramaticando, verbo. Crianças, nós disponibilizamos aqui para vocês alguns links de videoaulas que é interessante vocês estarem assistindo para vocês irem recordando este conteúdo verbo, que na verdade vocês desde o segundo ano, vocês sempre estão vendo esse assunto com os professores na escola. Muito bem, mas eu vou estar aqui agora fazendo um breve resumo do tema, da gramática verbo, para a gente sintonizar aqui nessa atividade. Bom, o que é verbo? O verbo ele pode indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. O que vem ser ação? Ação, o próprio nome já diz. São ação de realizar algo. Dormir, falar, caminhar, deitar, roncar, comer, beber, sorrir, dividir, São ações que nós realizamos. A ação não acontece sozinha. Ela precisa que nós as desenvolvemos, que nós venhamos a realizá-las, tá? Então, as ações dependem exclusivamente de uma pessoa. Existem ações que nós chamamos aqui no verbo de fenômeno da natureza que, para acontecer, independe de nós. No caso, os verbos que designam fenômenos da natureza, eles acontecem somente na natureza. Ventar, amanhecer, anoitecer, relampejar, nevar. São ações que independem de nós, mas sim são fenômenos que ocorrem na natureza. E existem também os verbos de estado. Os verbos de estado, eles designam como a pessoa, como está aquela situação. Por exemplo, eu estou feliz. Estou vem do verbo estar, indica estado. Eu estou triste, eu estou alegre, eu estou com sono, eu estou radiante, estou vem do verbo estar. Não é uma ação, ele indica um estado, um modo. Por exemplo, ela é bonita. Vem do verbo ser, indica também estado. Ela é bonita, ela é inteligente, ele é educado, vem do verbo ser. Então, os verbos que indicam estado, nós os chamamos também de verbos de ligação, ok? Vocês vão estar vendo isso um pouquinho mais adiante. Vão estar aprimorando esse conhecimento um pouquinho mais adiante. Mas para esse momento agora, o importante é vocês lembrarem que os verbos, eles indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Existem também 3 conjugações verbais, que são as terminadas em ar, primeira conjugação, terminado em er, segunda conjugação, e os verbos quando terminam em ir, terceira conjugação. Falar, nadar, abraçar, amar, termina em ar, primeira conjugação. Ler, escrever, comer, segunda conjugação, termina em er. Dividir, sorrir, dormir, termina em ir, terceira conjugação. Existem também os tempos verbais. Quais são os tempos verbais? Presente, que está acontecendo agora. Passado ou pretérito, pode ser chamado de passado. Hoje se usa o nome pretérito para designar ações que aconteceram no passado. E no futuro. Então, os tempos verbais são 3: presente, passado e futuro. Ou presente, pretérito e futuro. E existem os modos verbais, que também são 3: indicativo,
subjuntivo e imperativo. Os modos verbais no indicativo indicam uma certeza. Os verbos indicam certeza. Eu amei é uma certeza. Eu amei. Eu falarei é uma certeza. Eu falarei. Eu dormi é uma certeza. Então, quando as ações indicam certeza, ou que está acontecendo, ou que já aconteceu, ou que irá acontecer, eu digo que esse verbo está no modo indicativo. As ações nas quais não indicam uma certeza clara, os verbos estão no modo subjuntivo. Por exemplo, se eu comesse, se eu falasse, se eu dormisse, se eu estudasse, tá vendo? O verbo aqui, ele não indica uma certeza. Se ele não está indicando uma certeza, eu digo que esse modo verbal é o subjuntivo. E o terceiro modo verbal é o que nós chamamos de imperativo, que é o que nós vamos trabalhar nessa atividade aqui agora, que designa uma ordem. Eu costumo dizer que as mães usam muito verbo no imperativo. Mãe ama verbo no imperativo. Durma, acorde, levante, deite, escove, coma, vista-se, pegue, estude, sente, levante, deite, né? As mães usam muito verbo no imperativo, ou seja, sempre com aquela conotação de ordem. Muito bem, vamos voltar aqui. Na receita, no modo de preparo, vocês vão encontrar os verbos que indicam aqui que estão no imperativo. E aí vocês vão colocá-los aqui, certo? Os verbos do modo indicativo, os verbos no modo imperativo, ele pode se apresentar de duas maneiras. No imperativo afirmativo, quando o verbo ele está afirmando algo, por exemplo, coma a salada, fale baixo, deite já, tome banho. Essas frases que eu acabei de falar, os verbos estão no imperativo afirmativo. Agora vejam bem, eles podem estar também no imperativo negativo, quando eu coloco não nessa frase. Não coma a salada, não durma agora, não sente no sofá. Não assista à televisão. Não brinque com o celular. Então, não brinque, não coma, não sente, não durma. Os verbos estão no modo imperativo, mas negativo. Bom, aqui no exercício 6, vocês irão escrever 3 frases usando os verbos. Na primeira conjugação, dançar. Na segunda conjugação, o verbo comer. Na terceira conjugação, o verbo dividir. Mas usando o modo imperativo afirmativo. Igual eu pus aqui, ó. Coma a salada. Você vai usar o verbo dançar, mas dando uma ordem. Mas sendo no imperativo afirmativo. E depois fazendo 3 frases, mas no qual os verbos dançar, comer e dividir apresente na forma do imperativo negativo, ok? Usando não coma a salada, não, e aí você completa aqui, tá? O exercício 7, vocês vão novamente para o modo de preparo. Os verbos que você já encontrou aqui para essa atividade 5, você vai colocar como ele se apresentou
Nós até colocamos o exemplo aqui, ó. Coloque. O verbo a qual coloque, ele se designa. Coloque vem do verbo colocar, que termina em ar e significa que ele é primeira conjugação. Então, coloque, colocar, primeira conjugação, porque terminou em ar. Aí vocês vão procurar outros verbos, olha lá, no liquidificador, coloque. Tá vendo? Ó, tá dando a ordem. Coloque o milho e bata por 1 minuto. Vocês vão procurar todos os verbos aqui que estão direcionando, estão dando uma ordem. Aí você vai colocar o modo como ele se apresentou aqui na coluna do meio. Que verbo é esse? Em qual conjugação ele está? Que é o nome do verbo, né? Por exemplo, colocar, assar, derreter, né? Que ele termina com ar, com er ou com ir. E aqui, dependendo da terminação do verbo, você vai preencher se ele é primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação. Crianças, voltando a reforçar, manteve dúvida? Volte a assistir a essas videoaulas que nós disponibilizamos aqui para ficar mais claro para vocês a lembrança desse conteúdo que vocês já viram certamente em anos anteriores e até mesmo no início desse ano nós já falamos sobre verbo na sala de aula, ok? Então, vamos finalizar essa aula e aguardar a nossa próxima atividade, que será de matemática na aula 2. Um beijo, fiquem com Deus.